Okay, so today we are going to talk about transition words, the seventh group, introducing examples. Hoje nós vamos falar sobre o sétimo grupo das transition words. Hoje falamos sobre as palavras, expressões de transição que introduzem exemplos. É muito importante, e eu venho comentando com vocês durante esse ano, que nós possamos enriquecer o nosso vocabulário com conjunções, com palavras de transição, com as transition words que nós estamos estudando. Nesse bimestre, nós vamos estudar o sétimo, o oitavo e o nono grupo das transition words e aí a gente fecha, né, as 9 transition words, os 9 grupos. É muito importante porque existem certas pessoas que não têm um leque de expressões que usam na hora de falar inglês. Não só inglês, português também. Vocês já perceberam que existem pessoas falando que elas usam daí, aí, tipo, né, o tempo todo? Então isso é muito importante, né? Vocês já perceberam isso? É muito legal, né? Então a gente tem que estudar um pouquinho mais, né? Então, assim, tem pessoas que confirmam as suas palavras o tempo todo usando né. Né, o tempo todo. E tem pessoas que usam daí para poder contar, narrar algum fato. Nós fomos até o supermercado. Daí eu vi um colega da escola. Daí eu gritei o nome dele. Daí eu percebi que era outra pessoa. Daí eu fiquei com maior vergonha. Então, assim, tem gente que não tem esse esse leque de opções para usar na hora que narra algum fato, que está conversando, que está contando alguma coisa. Então, esses exemplos, aí, daí, né, tipo, tem pessoas que usam com muita frequência e vira um vício e fica feio esse excesso de coloquialismo na hora de falar. Em inglês não é diferente. É, existem pessoas que vão usar and o tempo todo. Ou outras expressões. Eu conheço um rapaz, filho de romenos, mora na Inglaterra. Inclusive, uma vez que estive lá, fui na casa dele. E ele falando em inglês, ele usa you know o tempo todo. And I think this is very important, because we need to read more books, because reading is very important to improve your your critical experience, Então, a pessoa vai falando o tempo todo, que é o sabe. Né? Então, é muito importante ler livros, sabe? Porque a leitura melhora a nossa capacidade, a nossa experiência crítica, sabe? Porque ler mais livros melhora a nossa análise crítica sobre as questões sociais, sabe? Então, a pessoa vai carimbando o tempo todo. Ela termina uma oração, uma frase, seja, e carimba com alguma expressão modelo e repete isso 10, 15, 20, 30 vezes. E eu já escutei palestras, já escutei exposições em que as pessoas falam né mais de 30, mais de 40 vezes. Acaba virando um vício de linguagem. Não sei se é por causa de nervosismo, às vezes e eu já passei por isso também, mas nós precisamos renovar o nosso leque de expressões que são dentro do nosso vocabulário. Bom, sétimo grupo das transition words introduz exemplos. In English, different words and expressions may be used to introduce examples. Em inglês, diferentes palavras e expressões podem ser usadas para introduzir exemplos. Quando a gente quer introduzir um exemplo em inglês, é claro, é óbvio, que a primeira expressão que nós pensamos, que passa pela nossa cabeça, é for example. For example. Que de forma bem clara é por exemplo. Então, se você vai exemplificar algo,
For example, é a primeira opção. Então, se você tem aí no seu material um lápis, uma lapiseira, puxa aí um traço, uma setinha, for example, por exemplo. Alguns não precisam, tudo bem, mas é sempre importante anotar. The second point, the second expression, for instance. For instance. O que é for instance? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. De acordo com o Oxford Dictionary, Grammar Dictionary, né? O Oxford preparou um compêndio de gramática com várias informações gramaticais e relacionadas também a vocabulário, um dicionário bem completo, né? Reconhecido como um dos mais completos do mundo. E quando a gente tem essa dúvida, qual é a diferença entre for example e for instance? Segundo o Oxford Dictionary, o dicionário de Oxford, for example e for instance são completamente alternáveis. Então, so, it is just a matter of a personal preference. Então, é só uma questão de preferência pessoal, quanto a que você decidir usar. É só uma questão de preferência pessoal quanto a que você decidir usar. Então, se você prefere for example ou for instance, ambas vão ter o mesmo significado. Por isso, o dicionário diz que são completamente alternáveis. A grande diferença que poderia ser notada entre uma e outra é a formalidade, meramente formalidade. For example é coloquial, né? E for instance é formal. Vocês dizem, poxa, professor, mas isso não existe, né? Essa conversa de formal, não formal, isso aí é papo de gramatiqueiro. Mas, na verdade, quando analisamos na prática, existem sim expressões que são mais formais, que não são, são coloquiais, isso é óbvio, né? Tanto é que temos o padrão da norma culta da língua portuguesa, temos o modelo formal de falar o nosso idioma e temos o modelo coloquial, que as pessoas usam de forma comum, numa conversa descontraída, né? Enfim, se você pega, por exemplo, em português, a palavra mas, faz uma interposição de ideias. Mas, eu gosto de comer doces, mas não é bom para a minha saúde. Mas, poderíamos dizer que é uma expressão que usamos com muita naturalidade, é muito comum, e existem outras expressões que têm o mesmo sentido e que são mais formais. Entretanto, contudo, todavia. Se eu digo, por exemplo, eu gosto de doces, todavia, não são bons para a minha saúde. Tem o mesmo sentido de mas? Óbvio. Mas, claro que é mais formal, certo? Então, é uma questão de preferência pessoal. A diferença em for example e for instance. Os dois têm a ideia de por exemplo. For example, um pouco mais comum de se ouvir. For instance, formal. Ok? Tem alguns exemplos aqui, ó. There are a number of rules you must abide by. For instance, you may not use the swimming pool unsupervised. Vamos traduzir aqui. É um exemplo dado pelo próprio dicionário. There are, do verbo haver, a number of, uma série de, há uma série de regras que você deve cumprir. Abide by, cumprir. Por exemplo, for instance, você não pode usar a piscina sem supervisão. Então, traduzindo tudo junto. Há uma série de regras que você deve cumprir. Por exemplo, você não pode usar a piscina sem supervisão. É interessante, né? Tem a presença de dois verbos modais aqui, ó, must e may not.
Aí, uma ideia legal, a gente acabou de ver na aula anterior sobre a voz passiva com verbos modais. Dei uma relembrada nesse tema. Tenho essa questão lá no meu canal do YouTube também. Outro exemplo, só que agora com for example, tá? You have all made silly mistakes on this trip. John, for example, failed to secure the boat properly. Vamos traduzir. Essa frase aqui está no present perfect, tá? Eu não precisaria desse have se não fosse present perfect. You have all. Ou you all. Todos vocês cometeram silly mistakes. Erros bobos nesta viagem. Todos vocês cometeram erros bobos nessa viagem. John, por exemplo, falhou em proteger o barco adequadamente ou propriamente. Então, todos vocês cometeram erros bobos nessa viagem. O John, por exemplo, falhou, fracassou em proteger o barco adequadamente. Nós temos aqui, ó, for instance, for example, ambos atribuem o sentido de por exemplo. Voltando ao nosso material, portanto, coloque aí, ó, for instance, por exemplo. Ok? Aí nós temos aqui outra expressão, such as, tal como ou tais como. Você fala such as, tal como ou tais como. Ok? Tal como, tais como. Também utilizada para exemplificar. Nós temos a quarta, que pode ser traduzido como nós lemos aí bem literalmente, to illustrate, para ilustrar. To illustrate, para ilustrar. Também é uma forma de exemplificar. É claro que algumas aí, pessoal, são mais comuns do que outras, é óbvio. Mas é uma expressão, se encaixa dentro das expressões para exemplificação, das transition words, e pode ser utilizada. To illustrate, para ilustrar. Esse to aí não é de infinitivo, é propriamente para ilustrar. To illustrate. E por último, nós temos a sigla EG. O que é EG? Pode ter o pontinho ali abreviando ou não. Pode vir entre parênteses ou não. Bom, o que é EG? Bom, se a gente fala assim, qual é a abreviação de for example? Qual é a abreviação de for instance? Porque em português a gente pode abreviar, por exemplo, assim, ó. Eu tenho um exemplo, e aí eu abrevio como EX ponto, dois pontos, né? Esse é o certo de se fazer. EX ponto, indicando que é uma abreviação, e dois pontos, indicando que vem algo após essa abreviação. Então, assim a gente abrevia em português. EX, de exemplo. Em inglês, a gente vai fazer da mesma forma. Apesar de que é parecido, example, a gente não vai abreviar com EX. Nem assim, e nem instance, a gente vai abreviar com IN. Nada nesse tipo. O que nós vamos fazer em inglês para abreviar, alguma forma de abreviar a expressão, por exemplo, é usando a abreviação EG, que a gente está vendo aí no material. Nós estamos vendo aí EG. A expressão EG seria o, por exemplo, abreviar. Então, toda vez que eu quero abreviar, por exemplo, eu uso EG. Eu não vou usar EX. Eu não vou usar PE de por exemplo. Né? Nós vamos usar EG. Toda vez que eu quiser abreviar a expressão por exemplo. Ok, professor, mas
O que significa essa letrinha E e essa letrinha G? EG vem de exempli gratia, abreviação de exempli gratia. Vem do latim para exemplificar. Na verdade, o inglês, aqui, ó, exempli gratia para exemplificar, EG. Na verdade, no inglês, nós temos muitas expressões que estão em latim. Né? Por exemplo, quando a gente fala assim, 200 anos antes de Cristo, no ano 200 depois de Cristo. Como é que a gente escreve isso em português? 200 AC, antes de Cristo, ou 200 DC, depois de Cristo. Certo? É assim que nós fazemos. AC, DC. Em inglês, a gente usa assim, ó. BC, AD. BC, before Christ. Before Christ. Antes de Cristo. E AD significa after dominum. After dominum. É a abreviação de duas palavras. Olha que interessante. De duas palavras em... Uma em inglês e outra em latim. BC, before Christ, antes de Cristo. AD, after dominum. After dominum. Depois do dominum, que do latim, senhor. Então, olha que interessante. Até a sigla aqui é uma mistura de inglês com latim. After, depois, dominum, do latim, senhor. Depois do Senhor. Seria essa a ideia, né? Antes de Cristo e depois do Senhor. Então, assim, o latim está presente com bastante frequência no inglês. Né? E eu acho muito legal as pessoas que criam um vocabulário com expressões em latim, ditados e palavras, e usam isso em um discurso, em um debate, né, na exposição de alguma ideia. Acho isso muito legal. Tem um ditado em latim que eu gosto bastante, fala assim, verba volant, scripta manem. Verba volant, scripta manem. Que significa que as palavras faladas voam, verba volant. Mas as palavras escritas permanecem. Scripta manem. Então isso quer dizer para você que quando alguém te promete algo, as palavras, você tem que se lembrar que soam ao vento. Né? Elas voam. Mas as palavras escritas permanecem. É um dos muitos, né? Mas a gente tem várias expressões no português também que utilizamos com latim, por exemplo, etc. Etc. É uma expressão em latim e nós utilizamos. Nós temos vários exemplos para dar e nós damos 2, 3, 4 exemplos e colocamos o etc. Etc. Então, é uma expressão em latim. Nós temos no português, por exemplo, também nessa matéria de exemplificações. Ok? Então, essa ideia, pessoal, que nós estamos vendo um grupo de expressões para exemplificar, para introduzir exemplos. Então, revisando, for example e for instance, por exemplo, um sendo comum, bem comum, é utilizado informalmente, em qualquer tipo de conversa, e for instance, é uma expressão formal que traduz, por exemplo, e nós vemos isso assim como as expressões mas, contudo, entretanto, todavia. Então nós temos essa ideia de expressões formais e não formais. To illustrate, para ilustrar. Para
ilustrar. EG significa exempli gratia. Mas, de forma geral, nós usamos quando queremos usar uma abreviação, uma sigla para a expressão por exemplo. Ok? Nós vamos fazer essa próxima atividade na página 35, page number 35. Eu vou dar um exemplo para vocês na primeira, e nas outras eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês resolverem. Depois nós lemos juntos, ok? Letra A. É bem simples a ideia dessa atividade. Nós vamos marcar um X em qual parênteses nós achamos que a expressão, que a transition word, deve ser encaixada. Então você observa que sim, esse parágrafo. Em qual desses parênteses a expressão to illustrate completa adequadamente? Em qual desses parênteses? Aqui a gente vê que está no primeiro, né? Já está aqui o gabarito, a resposta. To illustrate the importance of communication, para ilustrar a importância da comunicação, on building relationship globally, consider the United States and South Korea. Né? Para ilustrar a importância da comunicação, da construção de relacionamentos globais, considere os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Ok? Vem aí, ó, to illustrate. As demais, vocês podem ir fazendo, tá? Só uma observação, na última letrinha desse exercício, EG, vocês estão vendo ali, de exemplo gratia, vai completar 2 espaços, tá bom? Professor, eu não consigo ler em inglês, é impossível para mim, é muito difícil. Essa primeira, na minha opinião, é mais difícil. As demais, você só precisa encontrar onde há exemplos. Observe, onde há exemplos. Se há um exemplo aqui e ali, então há necessidade de uma expressão que exemplifique. Se eu dou vários exemplos e antes tem um parênteses. Olha, então provavelmente essa expressão que exemplifica ficará ali, antecedendo os exemplos apresentados no parágrafo. Então procure os exemplos. Provavelmente antes você colocará essa expressão para exemplificar. Vou guardar uns 2 minutinhos e a gente retorna para corrigir.
Ok, guys, vamos lá então para a correção. Acho que já demos aí um tempinho legal. Vamos à letra B. Such as. Tal como. Ou tais como. Nós vemos aí, ó, na última parte, né, desse pequeno parágrafo. Such as silk, spices, porcelain and other treasures from the East. Então, aqui está falando sobre the Silk Road, né, a rota da seda. Tema bem interessante da história. Ligava a China ao mar Mediterrâneo, né? E havia, claro, outras que ligavam a Europa à China e ao mar Mediterrâneo. Mas essa era uma das principais. E ali no final a gente dá alguns exemplos de coisas que eram trocadas, eram usadas na barganha, na permuta, durante a passagem das pessoas por essa rota. Então a gente tem ali a silk, spices, porcelain and other treasures from the East. Silk, como eu disse, né, seda. Bom, such as vai ali no final. Letter C. For instance, the World Bank and the International Monetary Fund, for instance, deal primarily with issues of free trade in developing economies and with international monetary policy. Então, o Banco Mundial e o Fundo Internacional, desculpem, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que em português a gente chama de FMI, por exemplo, concordam com os problemas, né, de taxas gratuitas para economias em desenvolvimento e com a política monetária internacional. Letter C. Por último, letra D. Vocês estão vendo ali, ó, em dois momentos diferentes, eu não estou usando parênteses, não há problema, eu comentei anteriormente sobre isso. E ali a gente tem, ó, na primeira aqui, EG, South Korea and Taiwan. To those that really on large domestic markets, e.g., India and Indonesia. Ok? Então, nós vimos aí, bem simples, pessoal. Não é tão complexo como o grupo de transition words que nós analisamos da última vez. Né? Na última vez nós vimos um grupo em que apresentava although, though, even though, despite, in spite of. Inclusive tem aqui, ó, despite significant cultural difference. Apesar das diferenças culturais significativas, né? Apesar das diferenças culturais significativas, a Coreia do Sul e os Estados Unidos têm sido capazes de desenvolver um processo de comunicação. Bom, nessa unidade, inclusive, nós estamos falando sobre globalização. É o tema que irá permear todos os nossos textos, exercícios, vocabulário, globalização. E nem todos acreditam nos bons efeitos da globalização. Alguns acreditam que produz muitos malefícios, né, muitos pontos negativos, que os contras são maiores do que os prós. Nós temos, inclusive, um geógrafo brasileiro, Milton Santos, famosíssimo justamente por essa crítica à globalização na década de 70, 80, 90. E ele escreveu vários livros falando sobre essa produção de pontos negativos que o processo de globalização trazia, né, aos países. Ficou famoso por causa disso. Né? Grande geógrafo brasileiro, Milton Santos. Bom, nós vimos aí então as expressões, pessoal. Nada
absurdamente difícil. Nós já vimos grupos de transition words mais difíceis que esse, muito útil para exemplificar, seja na fala, seja na escrita. Eu creio que não restam dúvidas sobre esse tema, porque vocês são bons, né? Tem para ninguém.